Teatro é texto, é música, é dança, é arquitetura, é várias coisas. Mas há artistas para quem tudo isso ainda é pouco. Como para a nossa convidada de hoje, que transita por várias áreas da criação artística. A sua inquietação não cabe numa linguagem só. No Persona de hoje, Bia Lessa. Seja muito bem-vinda, Bia Lessa. Oi, Bia. Obrigada. Oi, Bia, vamos Oi, bater o nosso papo aqui no Persona. Bia, tem uma história muito curiosa, que quando você era pequena, você chegou em casa chorando, porque todo mundo na escola tinha assistido uma peça e adorado, tal, e você tinha odiado. Que história é essa? Na realidade, foi um filme. Se eu não me engano, era Romeu e Julieta. E essa história é muito marcante na minha vida, porque eu sempre fui uma menina muito pequena, magra, pequena, baixa, um pouco já pequena, bastante outsider, assim, e sofria um pouco, forma de dizer, sofria loucamente de ser diferente. E cheguei em casa aos prantos, assim, e falei para minha mãe, eu não aguento mais ser diferente, pelo amor de Deus, por que todo mundo gosta do filme, logo eu não gosto, porque... E minha mãe me deu uma chacoalhada firme e falou assim para mim, Bia, o que importa na vida são as diferenças, o que interessa para o mundo é o que você tem de diferente, e não o que você tem de igual. Então, agradeça essa diferença e lute por ela, porque é isso que interessa, a diferença de cada um, cada ser humano é diferente do outro. Isso é que é a vida, isso é que tem graça. E Bia, você se envolveu com o teatro logo cedo. O que te levou a ser atriz? Olha, na realidade foi assim, eu assisti uma peça do Celso Nunes, um diretor extraordinário com a Regina Braga, chamado Interrogatório, que, de novo, a minha mãe era muito amiga da Regina e do Celso, e eu assisti pequena, não era nem para a minha idade, e aquilo me tomou assim por inteiro, assim. Depois, em seguida, me levou para ver o Paulo Otran, também direção do Celso Nunes, fazer o Coriolano. E eu entendi logo que aquela coisa de ficar sentada na carteira, esperando o sinal bater, daquele, digamos assim, daquela educação acadêmica, não era o meu espaço, não dava para mim. Então, eu parei de estudar muito cedo, parei no ginásio, fiz até 4ª série ginasial, hoje em dia, né, o 8º ano do ensino fundamental, e parei de estudar. Parei de estudar, digamos assim, academicamente, mas, obviamente, adoro estudar. Daí, primeiro, eu fui ser atriz, a ideia era ser atriz, o Celso me falou para eu ir fazer o tablado, eu fui fazer o tablado, e daí logo entendi também ali no tablado que o tablado era uma espécie de escola, mas num lugar assim de olheiro, que alguém ia lá algum dia olhar para nós e falar, você vem para cá, você vai... E daí eu fiquei 2 meses no tablado, porque eu lembro a Maria Padilha estava do meu lado, Rosane Goffman do outro. E eu falei para elas, gente, não vamos ficar aqui esperando, vamos a gente montar um espetáculo. E daí a gente pegou um texto infantil da Maria Clara Machado e chamamos, olha que engraçado, o Wolf Maia, foi a primeira direção do Wolf Maia na vida, e a gente montou Maroquinhos Frufru, que fez muito sucesso dentro do universo no Rio de Janeiro. A gente fazia temporada no Teatro Opinião junto com as Asdrubal, trouxe trombone com o inspetor-geral, e aquilo andou assim. Então, digamos assim, uma das coisas que me encantou demais no teatro é a possibilidade de fazer com as próprias mãos. Quer dizer, se você quer, você vai ali e realiza. Quer dizer, pode ter uma imensa produção, pode ter produção nenhuma, pode ser numa esquina, pode ser dentro da sua casa, pode ser no teatro, pode ser aonde for, mas teatro tem essa coisa deslumbrante, que é falar com o outro, e você pode fazer isso desde que você tenha um desejo real, assim, e força de vontade. Você falou aí do tablado, né? Foi logo que você se mudou para o Rio de Janeiro que você entrou no tablado, né? Nós temos uma matéria aqui sobre o tablado, Maria Clara Machado. Vamos dar uma olhada?
Maria Clara Machado, dramaturga, professora, diretora teatral, desde muito jovem, conviveu com grandes nomes da literatura que costumavam frequentar a sua casa nas animadas reuniões dominicais organizadas pelo seu pai, o escritor e crítico literário Aníbal Machado. Com tantas influências brilhantes por perto, ela resolveu brilhar também e foi estudar teatro em Paris. De volta ao Rio de Janeiro, fundou o grupo O Tablado, para o qual escreveu quase 40 peças, infantis e adultas. Seus grandes sucessos, Luft, o Fantasminha, A Bruxinha que Era Boa, O Cavalinho Azul, permanecem no imaginário de muitos avós e até hoje divertem as crianças. Maria Clara acabou se tornando também uma referência na formação de atores. É enorme a lista de profissionais formados por ela e que hoje brilham no teatro, no cinema e na televisão. Maria Clara Machado nos deixou em 2001, aos 80 anos de idade, mas será sempre uma estrela guia a iluminar os palcos e os profissionais da arte de representar. Tablado, Maria Clara Machado. Realmente o Tablado, ele durante muito tempo, e agora ele continua com a Camurté, que é uma sobrinha da Clara, que continua dando sequência aos trabalhos, mas durante muito tempo foi um lugar, um núcleo muito importante de teatro no Rio de Janeiro. Realmente muitas pessoas passaram por ali, era um encontro, uma discussão muito interessante. Quer dizer, o teatro do Rio de Janeiro não se conta, não se fala do teatro no Rio de Janeiro sem passar pela Maria Clara Machado. Tem uma curiosidade, Bia, nessa sua primeira produção no Maroquinhas Frufru, como vocês conseguiam grana para resolver cenário, figurino, como é que era, hein? Isso é uma coisa extraordinária, assim, e tem a ver com isso que eu falo dessa coisa do artesanal do teatro, que eu acho uma coisa tão rica. A gente fazia bazar, a gente eu vendia móvel. Eu lembro que eu vendia tudo da minha casa. Eu morava no Jardim Botânico, um daqueles predinhos antigos. Eu punha um jornal escrito Bazar na janela e vendia tudo. Vendia tudo, 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 tudo. A casa, o móvel, a roupa de cama. E era bacana, assim, porque, como é que eu vou dizer? Mesmo sendo feito assim, dessa forma caseira, não tinha nenhuma precariedade, quer dizer, o profissionalismo estava ali muito presente. Então, tinha uma forma de construção ou de produção amadora, porque era feito com as próprias mãos, mas o rigor estava presente desde o início, que é o que eu acho que é fundamental. E o CPT, Centro de Pesquisas Teatrais do Antunes Filho, como é que você foi parar lá? Isso foi assim, depois que eu fiz o Tablado, eu participei um pouco do Asdrubal Trouxe o Trombone, e o Asdrubal ele se separou, e ele formou 2 grupos, e eu fiquei com um dos grupos, Daniel Dantas, Julita Sampaio, Gilda Guilhom, e a gente fez um teatro mais voltado político, feito nas favelas e tal, e eu acabei ficando muito, como é que eu vou dizer, afastada disso, tive uma certa descrença do fazer teatral, foi uma certa decepção para mim, digamos assim. O que eu imaginava que era um mundo utópico, o mundo das artes, eu era muito menina ainda, tinha 18 anos, assim, e entendi que o mundo das artes também é um reflexo da sociedade em que a gente vive, então é competitivo, tem toda uma questão comercial que sempre me incomodou imensamente. Então, eu me assustei com aquilo e abandonei o teatro, fui montar cavalo, E daí, fui em Los Angeles aprender a domar cavalo, e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei de novo a sentir essa gana e esse desejo de voltar para o teatro. Era muito amiga da Maria Padilha, e Maria Padilha foi fazer um teste para o Antunes. E a Maria acabou não querendo ficar e me sugeriu ir ao Antunes, e eu fui lá, fiz um teste, passei no teste e fiquei um ano e 2 meses do lado do Antunes de uma forma muito profunda, assim. Éramos unha e carne. Então foi como é que eu vou dizer,
uma espécie de casamento profissional muito profundo. E eu encontrei no Antunes, digamos assim, uma referência do que, de alguma forma, a gente já vinha conhecendo intuitivamente dentro de nós mesmos, assim. Então, o que é essa função? O que significa pisar no palco? O que significa estudar o ser humano? O que significa esse teatro de pesquisa, que não é o teatro comercial? O que significa essa vocação? Do que se trata essa matéria que a gente lida e que a gente, como é que eu vou dizer, se dedica, né? E que não é brincadeira, quer dizer, e isso foi uma coisa importante na minha vida. Eu me encontrei muito ali. Agora, logo também eu percebi que não dava para ficar do lado dele, quer dizer, que se eu quisesse ter um caminho próprio, eu tinha que sair daquele lugar, porque o Antunes é um gênio e você cresce, vai ter uma hora que você precisa tomar a sua própria vida. Mas daí eu resolvi vir para o Rio de Janeiro, porque eu percebi que em São Paulo eu não ia dar conta de me construir e construir as coisas que eu acreditava do lado dele, assim, tão perto dele. Então, é um amor e um agradecimento gigantesco que eu tenho por ele. Bia, eu tenho mais uma pergunta a fazer sobre o CPT, mas eu queria voltar no assunto que você passou aí bem por alto. Eu queria aprofundar, que é o negócio dos cavalos. Você foi domar cavalo nos Estados Unidos? Que história é essa? Isso é uma... Quer dizer, eu sou uma menina do interior, quer dizer, na minha casa a gente brincava no meio da rua e minha mãe chamava a gente para dentro porque ia passar boiada para não atropelar as crianças. Então, eu sou muito fruto do interior. Então, sou muito ligada à natureza, aos cavalos, isso tudo é algo que me atrai e eu acho muito, muito importante, assim. Mas eu acabei me casando com um primo, que é um domador de cavalo, ele faz uma doma racional, é um trabalho muito interessante, que é uma doma humana, digamos assim, que não tem espora, não tem... E se faz um trabalho, olha que bacana isso, se doma um cavalo, mas é o cavalo para o trabalho. Então, é um cavalo que lida com o gado, que lida... Não é um trabalho, um cavalo, digamos assim, da hípica. Né? Também era uma coisa... não é isso. E de alguma coisa, isso tinha muito a ver também, tudo na realidade, que é criação e relação, tem a ver com teatro, né? Porque teatro é relação profunda, é o diálogo. E também a questão da doma, do cavalo, é um diálogo com o animal, é algo que se estabelece ali, que você tem que aprimorar toda uma sensibilidade para entender o que aquilo, que horas um comanda, que horas o outro comanda, como é que aquilo pode se dar. Um exercício imenso também de uma paciência, de uma humildade diante do próximo, como é que você lida com isso, questões que são fundamentais, assim, para a gente lidar com o ser humano, para a gente entender o que é a vida, para a gente fazer teatro, fazer cinema, fazer exposições, artes plásticas, quer dizer, tinha uma relação. Agora, obviamente, aquilo uma hora explodiu em mim e eu fugi daquele universo. Porque, apesar de eu amar os cavalos, lá em Los Angeles, onde a gente foi aprender, o universo dos cowboys era um universo muito reacionário e o oposto de tudo que eu creio e acredito. Então, imagina, eu lá solta no meio dos caras com chapéu, aquelas botas, e não ia dar certo também. Não era possível. Então... Voltando ao CPT. O CPT, muita gente não sabe, mas ele não é simplesmente um centro de preparação de atores, é um centro de pesquisa teatral, né, na profundidade da palavra mesmo. Que tipo de bagagem fundamental você carrega até hoje que vem de lá do CPT? Olha, assim, algumas frases do Antunes ficaram para mim para sempre, como, por exemplo, Bia, o importante na vida, ele falava isso tão bonitinho, é a gente construir as grandes dificuldades. E isso eu acho uma receita, porque quando eu vejo as pessoas falando, achei um texto, é fácil, vai ser bom porque é para mim, é o que o público quer. E o Antunes falava exatamente o oposto. Ele falava, você tem que criar uma equação complexa para que você estabeleça um trabalho. A hora que você conseguir resolver essa equação, pode demorar um dia, 10 anos, mas você vai ter dado um passo à frente. Então, o bacana da vida é você criar as dificuldades.
e resolver, porque, no fundo, as dificuldades da vida é que nos impulsionam. São elas, em todos os sentidos, afetivamente, emocionalmente, financeiramente, elas que nos obrigam, de alguma forma, a gente se reinventar. Então, isso foi um ensinamento para mim fundamental. Outro, obviamente, o rigor, a disponibilidade, o respeito absoluto pela pesquisa e pelo caminho que a pesquisa indica e não pelo sucesso. O teatro, de alguma forma, ele é como se fosse uma tese, um pensamento que lida com emoções, quer dizer, é algo que você... E o sucesso daquilo não necessariamente é um sucesso financeiro ou o sucesso do público, quer dizer, o sucesso daquele empreendimento é você dar conta de responder aquelas questões que a obra e o conteúdo te colocam. Então, isso foi uma coisa muito importante, assim, para mim. Agora, obviamente, tudo que eu desenvolvi de método de trabalho, do caminho estético, é um pouco o contraponto do que o Antunes, quer dizer, não é uma afirmação da linguagem dele, mas é um outro caminho a partir de uma discussão com que ele propunha. O Antunes tinha muito uma coisa da gente estudar profundamente os autores. Então, se a gente ia montar Nelson Rodrigues, a gente estudava tudo do Nelson e mergulhava no universo do Nelson. Para mim, eu penso hoje em dia o oposto, assim, que qualquer pessoa que eu vá trabalhar, montar, obviamente eu tenho que conhecer a obra na sua totalidade e com profundidade, mas eu tenho que conhecer o entorno. Hoje em dia, eu acho que eu estudando música, arquitetura, eu muitas vezes entendo muito mais do universo daquela pessoa do que, na realidade, ficar tentando adivinhar o que aquele autor queria dizer. Então, são caminhos muito diversos, assim. Daí eu sou mais da linha do Tadeusz Kantor, que ele falava uma coisa que eu acho tão bonita, que ele falava, eu não monto um Shakespeare, eu monto com o Shakespeare. Eu não monto um Kafka, eu monto com o Kafka. Quer dizer, numa relação de igual, porque não é porque você está trabalhando com um gênio que você não vai ter que se colocar e dizer o que é que você pensa e como você pensa daquilo. Então, eu acho que a função de nós todos e de quem mexe, de alguma forma, com o trabalho artístico é você dizer a que veio. Todo o trabalho você tem que dizer a que veio, para receber os tomates, seja o que for, mas tem que dizer a que veio, tem que estar ali inteiro e se colocando com liberdade, com potência e com crença, e sem titubear, quer dizer, não vamos ser inocentes, quer dizer, a nossa exposição é uma exposição em praça pública, estamos expostos para as flechadas, para os tomates, seja o que for, mas essa é a graça. Para o que der e vier, né? E a gente faz um rápido intervalo e volta já já com o Persona de hoje. Pronto, estamos de volta com Persona, hoje batendo um papo super legal com a Bia Lessa. Bia, você trabalhou em duas peças icônicas, né, do Antunes Filho, Macunaíma e O Eterno Retorno. E aí desistiu de ser atriz. Ele tem alguma coisa a ver com essa decisão? Tem, claro que tem, claro que tem. Obviamente, eu não seria uma atriz talentosíssima. Eu sou uma pessoa, como é que eu vou dizer... que o que eu tinha de bacana, acho que como atriz, era uma certa espontaneidade. E, de alguma forma, isso para Antunes não servia em nada. O Antunes é um diretor em que ele, como é que eu vou dizer, ele cria uma imagem deslumbrante dentro dele e, aos poucos, ele vai fazendo com que, criando uma metodologia para que você consiga chegar àquele ideal que ele vislumbrou dentro da cabeça dele. E esse método e essa tentativa de chegar a ele, chegar ao gesto dele, acabou me embotando completamente, enquanto atriz. Então, era como se eu tivesse que me apagar e me apagando para construir o outro. E eu acho que grande parte do que eu penso sobre teatro foi o oposto disso.
eu cada vez me interesso menos por grandes intérpretes e me interesso mais por grandes personalidades. O que me interessa hoje em dia no ator é o que ele pensa, como ele a potência que ele tem de estar em cena e de enfrentar as questões que são... E a sua personalidade, o que ele tem de absolutamente diferente dos outros. Quer dizer, você tinha que ser diretora mesmo, né? Não estava cabendo mais ali, né? E aí, como é que surgiu a oportunidade de fazer a sua primeira direção? Minha vida ela é toda por acaso, assim, a minha vida é muito cheia de acasos. Na realidade, eu não sinto nem que em algum momento da vida eu decidi fazer teatro, foram coisas que foram indo, eu larguei o colégio, ia fazer o quê? Então, e na realidade eu estava, imagina, como atriz, eu fazia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e o Tunico Pereira, um dos atores do Sítio do Pica-Pau, que fazia o Zé Carneiro na época, foi convidado para dirigir uma peça de teatro infantil. E eu estava do lado. E ele falou, Bia, não quer dirigir comigo? Eu falei, eu? E sei lá o que aconteceu, eu resolvi dirigir esse espetáculo com ele e logo encontrei um texto chamado A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos, que era uma coisa muito bonita, era uma espécie de Memórias do Cárcere, feito para criança. E daí logo fiz um espetáculo que a gente apresentava em 2 horários, no horário infantil, no horário adulto. Já criei toda uma quizumba com jornalistas, porque era crítico de teatro infantil ou crítico de teatro adulto, o tijolinho, que na época existia, que era o serviço, eu queria que tivesse no infantil e no adulto, e não podia, e daí já era uma briga. E esse espetáculo fez um sucesso extraordinário, assim. Eu lembro que um dia eu abri o Jornal do Brasil e tinha uma página que era o Caderno 2 que chamava Divirta-se, nunca me esqueço, lindo escrito livro, Divirta. E era uma crítica que era uma página inteira de uma peça infantil no Sesc da Tijuca, e ali foi um marco para mim, assim. E daí começaram a me chamar para dirigir, e eu, quando vi, já era uma diretora. E quando eu fui fazer ópera também foi assim, quando eu fui fazer exposição, sempre alguém que vê o trabalho e fala isso tem a ver também com exposição ou tem a ver com ópera, e daí vai entrando por outros caminhos. Então, nós temos um depoimento aqui de uma pessoa que você já mencionou aí, vamos ver. Fui chamado para dirigir um texto infantil e aceitei, mas com uma condição, de que a Bia Lessa dirigisse junto comigo. O texto foi A Terra dos Meninos Pelados, Graciliano Ramos, indicado por um amigo comum, o Tonil. Foi uma relação profundamente conflituosa, mas ao mesmo tempo a razão direta dos conflitos também muito criativa. E esse espetáculo existiu com enorme sucesso, muito mais por causa da Bia do que por mim. Ela sempre foi e será ótima. Uma relação conflituosa, ele fala aí. O Nico é um querido. É conflituosa porque isso é que eu acho que é o bacana da vida. Quer dizer, que a gente possa estar inteiro em tudo que a gente faça, e isso significa conflito. Eu, por exemplo, sempre tive um pouco de alergia a grupos, porque eu acho que grupo, aos poucos, você vai criando uma certa homogeneidade. Todo mundo vai pensando a mesma coisa, você já vai esperando, que já sabe um pouco o que aquela pessoa vai fazer, e eu realmente gosto do diverso, do que é diferente, do que é conflituoso. Eu acho que conflito é uma coisa extraordinária, conflito é vida, é para ter, é para se discutir, é para pensar, é para brigar, é para que aquilo vá para o jogo cênico de uma forma real, quer dizer... Sei lá, o Paulo Mendes da Rocha diz uma coisa tão bonita, que ele fala que o homem existe e a cidade existe para que você possa simplesmente conversar com o outro. Quer dizer, que a cidade nasceu para que um homem pudesse estar de frente para o outro e falar. E eu acho que falar, dialogar, de fato, é conflito também. Então, eu busco isso, acho que um pouco nos trabalhos, assim. E o teatro experimental que você logo foi fazer, que tipo de experimentações você buscava nos seus espetáculos? Olha, uma coisa que para mim ficou logo muito clara é que quando eu fazia um espetáculo, me interessava não só o homem, mas aonde ele estava inserido.
Então, digamos assim, o espaço, aonde esse homem estava, se ele, sei lá, se eu fosse botar uma pessoa em cena, se eu pusesse ela aqui no centro, se eu pusesse ela aqui no cantinho, aquilo seria uma coisa completamente diferente, eu estaria falando de coisas muito diferentes. A questão de estar muito relacionada com outras artes, a música, a importância da sonoridade, a importância de você criar um diálogo profundo com o conteúdo que você está lidando. Então, sei lá, se o texto, a palavra que aquele ator está dizendo diz algumas coisas, o figurino ele pode se libertar daquilo e falar outras, e o cenário falar outras, e a música falar outras, porque a gente vinha de uma escola que era um pouco assim, tinha um personagem granfino, ele ia se vestir como granfino, o cenário ia ser granfino, como se tudo reafirmasse uma única coisa que aquela pessoa já dizia. Então, se perdia, ninguém é só uma coisa, a gente é muito complexo, a gente é muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a experimentação, ela ia um pouco por todos esses caminhos, do espaço, do cenário, da música, dos tempos, dos tempos expandidos, dos tempos, o tempo interior, o tempo exterior. O caminho, basicamente, foi esse. É um caminho que, de alguma forma, eu acho que eu continuo percorrendo, quer dizer, a ideia do ser humano no seu centro. E você prefere, ou na maioria das vezes, cria seus espetáculos a partir do texto da literatura, né, propriamente dita, e não do texto teatral. Por quê? Isso é engraçado, assim. Eu acho que um pouco por isso, porque no romance, na literatura teórica, digamos assim, você tem todo o entorno que cria uma série de problemas gigantescos para a direção, que são as coisas que me atraem. Os espaços, os pensamentos interiores, o que não é diálogo, o que não é a palavra, o que acontece por dentro. Então, criam uma série de questões que me encantam. E quando você pega um texto, ele é um pouco aquilo que aquelas pessoas dizem, com toda a sua belezura e com toda a sua... Por exemplo, quando eu montei Tchekhov, foi extraordinário para mim. Eu amo, quer dizer, mais a literatura, mais o texto. Eu acho que ele cria para mim um certo... questões que são difíceis. E isso aqui me atrai, mais do que as facilidades. Cartas portuguesas, Bia. Cartas portuguesas, Bia. Foi um belíssimo espetáculo que você dirigiu, adaptado do romance da Mariana Alcoforado. Nós temos o depoimento de alguém aí que esteve com você nesse trabalho. Opa. Eu trabalhei com a Bia em Cartas Portuguesas em 1992, a convite dela. E para mim foi uma experiência imensamente transformadora. Eu posso dizer que eu era uma atriz antes da Bia Lessa e uma outra atriz depois dela. Com ela eu compreendi a importância do trabalho do ator no teatro. Ela construía cada cena a partir daquilo que nós atrizes tínhamos a oferecer para ela. Isso me conscientizou de como eu poderia ser uma coautora daquele trabalho. E isso mudava muito a qualidade do que a gente estava fazendo e a apropriação que nós tínhamos sobre o trabalho. Eu sou uma fã do trabalho da Bia, acho que ela é uma diretora, além de criativa, ela é muito profunda. E dos trabalhos que eu assistia esse último ano no teatro, Grande Sertão Veredas, Macunaíma e particularmente Pi, que é a Panorâmica Insana, foram dos trabalhos mais incríveis. Pi, inclusive, eu fui a São Paulo especificamente para assistir. Eu sou uma fã da Bia, um beijo enorme, querida Bia Lessa. Olha que, ai meu Deus, nem sei dizer, mas olha que lindo, assim, para mim um presente imenso, assim, ouvir de um ator aquilo que eu tinha acabado de dizer. Quer dizer, que o que me interessa é a Luciana enquanto pessoa e o que ela tem que contribuir e ela perceber isso na prática, durante os ensaios, que é sempre... Então, me dá uma alegria imensa. Porque o que interessa, lá, minha mãe lá atrás, é o que a Luciana tem dela própria para o outro, mais do que ela ser uma pessoa que ri ou chora direito. Que uma vez tinha não lembro quem que falou essa frase, que eu acho tão bonita, que ele fala que... Como é que é? Que interpretar, não era interpretar a palavra, representar.
que representar era uma coisa assim, a Julieta não veio, logo eu estou representando a Julieta, igual o presidente da República não veio, veio o vice. Então, é como se a própria ideia de representação já fosse uma ideia que te afastasse de si mesma. Você está ali representando o outro. Não tem você nessa representação. E o que eu acho é que tem que ter você. Então, fico muito comovida com essa fala da Luciana. É, demais mesmo. Agora, as óperas, você dirigiu várias óperas. E aí tem o canto, a estrutura de um libreto, né, a colocação dos cantores. Quais são as suas principais preocupações quando você se propõe a dirigir uma ópera? Eu amo ópera, assim, porque é o oposto do teatro. Quer dizer, quando eu vou fazer teatro, eu não sei absolutamente nada do que vai ser. Nem do cenário, eu não gosto de falar essa palavra, eu gosto de falar geografia cênica, porque eu acho que cenografia parece sempre uma decoração e eu detesto decoração. E ópera é o oposto. Ópera você tem 30 dias que reúne pessoas de diversos lugares do mundo, uma coisa muito poderosa, muita gente, e aquilo tem que acontecer. Então, toda a sua experimentação tem que vir de antes. Quer dizer, você tem que chegar ali sabendo exatamente o que você quer, como você quer, e como é que você vai colocar a si próprio dentro daquele universo. E o lindo da ópera é que ópera é um pouco como futebol, assim. Os amantes da ópera, todo mundo sabe muito. Agora, por exemplo, eu estava montando a Aida no Teatro Municipal de São Paulo, quando veio a pandemia. E é lindo, porque fica aquela plateia inteira esperando o momento em que aquele personagem vai fazer aquele gesto. E todo mundo fica querendo saber como é que você, enquanto diretor sênior, vai fazer aquele gesto. Então, um segundo que você atrase para que aquele gesto aconteça, ou que você adiante, é uma coisa... Então, é uma plateia muito parecida com a plateia de futebol, porque são todos sabidos. Então, é lindo. E como tem regras muito firmes, então, naquele momento acontece aquilo, tem que acontecer dentro daquele espaço musical. Então, você tem, como é que eu vou dizer, que achar a liberdade dentro daquelas regras. E tem, obviamente, uma liberdade extraordinária, porque você sabe que você tem que pegar a faca e colocar no outro. Mas a forma que você vai fazer isso, que faca é essa, de que jeito, em que tempo, como, é um universo imenso. Então, eu amo ópera. A ópera é o tipo da coisa que seja, quando eu sou convidada, eu paro tudo e vou fazer. Então, eu acho um exercício extraordinário de criação. Eu sou louca por ópera. Genial. Temos mais um depoimento para você, olha só. Bia Lessa, querida, que emoção poder falar com você aqui no Persona, mesmo que à distância, mas enfim, emoção, acho que é a sua marca, a sua intensidade como artista, que sempre me tocou em diversas emoções como público dos seus espetáculos. Sem dúvida você consegue ter a variação do humor ao lirismo, numa integração constante de aspectos visuais e plásticos e uma pulsação dos atores com os quais você trabalha, que é única e que marca o seu estilo. A nossa experiência com a Aida, uma ópera que acabou não acontecendo, a maior encenação do ano do Teatro Municipal, interrompida pela pandemia, e da qual você mostrou a sua capacidade de ressignificar as coisas quando você pegou o cenário, que eram caixas de papelão, e trouxe a eles uma dimensão especial, e aí depois você pega a interrupção da ópera e trabalha isso com um novo significado num documentário. Então eu queria que você comentasse isso um pouco para o público do Persona e te agradecer profundamente por ser essa pessoa tão afetiva, tão dedicada, uma artista tão completa. Obrigado, Bia. Beijo grande. Que querido Hugo, assim, fazer a Aida foi um desafio gigante, né? Porque essa superprodução gigantesca, elefantes, né? Você fala em Aida, você logo fala como é que serão os elefantes? De que jeito viramos elefantes? E na realidade, quer dizer, o que interessava era como é que a gente dava essa dimensão, essa escala egípcia e essa escala de produção dentro do nosso país e desse momento pobre e desesperado que nós estamos, quer dizer, e com esse mundo
nesse convés reacionário que, graças a Deus, agora tivemos uma leve alegria com a eleição do Baden. Mas me interessava muito isso, como lidar com a Aida, que na realidade é uma ópera que fala da alegria da guerra, do poder de uns sobre os outros. Então, foi um trabalho gigantesco, a gente não estreou, faltavam 2 semanas para a gente estrear, tudo pronto, cenário pronto. Quando a gente foi obrigado a ter interrupção, eu lembro, foi muito bonita a reunião com o Hugo, ele falou, não está está suspensa, não está, como é que eu vou dizer, cancelado. E o cenário ficou todo lá, os nossos elefantes, porque eu fiz questão de ter elefantes e girafas, criadas pelo artista plástico João Loureiro, que é um artista plástico deslumbrante, fez uma exposição linda na Pinacoteca de São Paulo, de uns animais, umas baleias gigantescas, e eu chamei ele para me ajudar a fazer todos esses adereços na ópera. Só que daí, com a pandemia, o teatro foi obrigado a retomar com pequenas coisas, então teve que tirar o cenário, parte dele teve que ser jogado fora, porque é papelão. Então, um grau de sofrimento para mim imenso. E daí eu resolvi fazer um documentário, resolvemos todos, o teatro me chamou e tal, para que isso pelo menos ficasse documentado. Agora, obviamente, eu não vou descansar enquanto não realizar essa ida, porque não dá, quer dizer, para a gente fazer um trabalho com uma intensidade tão grande, com tanta gente, com tanto esforço e depois não realizar. Quer dizer, a gente topa tudo, topa trabalhar com pouco dinheiro, topa trabalhar 50 horas por dia, topa todas as condições, mas topar, criar e não realizar, daí é uma coisa que eu acho que é inaceitável, assim. Bia, vamos fazer mais uma pausa? Bora. A gente faz mais uma pequena pausa e volta já já com o Persona de hoje. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje conversando com a multiartista Bia Lessa. Nem sei se ela gosta desse título de multiartista, mas vamos lá. A gente quer falar um pouco sobre o seu lado curadora de museus, mas antes a gente tem uma matéria para você ver aqui. Falada ou escrita, a língua é a expressão máxima da cultura de um povo. A portuguesa é considerada a língua dos amantes apaixonados. Nenhuma outra tem tantas palavras para expressar sentimentos. Saudade, por exemplo, entendemos bem o que quer dizer. No entanto, não existe palavra que expresse esse mesmo sentimento em outra língua. A nossa nasceu do latim, falado pelos soldados romanos que dominaram a Península Ibérica a partir de 218 a.C. Mas fomos ganhando influências de outros povos. Dos árabes, herdamos açúcar, alicate, almofada. Dos indígenas, pitanga, jacaré, abacaxi. Dos africanos, moleque, bagunça, cafuné. São todas nossas agora. Somos poliglotas sem nos dar conta. De Camões a Guimarães Rosa, como não amar a nossa língua? Nada mais justo do que um museu para abrigá-la. Um museu da língua portuguesa. O nosso museu. 3 milhões de pessoas passaram por lá. Um dos museus mais visitados da América Latina. E as chamas queimaram as suas instalações. Foi triste, mas fogo não queima palavras. Elas viverão para sempre, num eterno renascer das cinzas. Num pedido de socorro, num sussurro apaixonado ou numa bela poesia. E você foi a responsável pela instalação, né, que inaugurou o museu em 2006. Como é que foi mergulhar nesse universo de Guimarães Rosa naquela época e também ver esse museu em chamas, hein, Bia? Ele em chamas foi uma tristeza, assim, eu não esqueço, eu estava tomando banho de mar, estava aqui em Angra dos Reis, no meio do mar, e saí, estava assim numa casinha pequenininha, e quando eu saí, eu tocou meu celular e era, eu acho que Hugo Barreto dizendo para mim, Bia, você não sabe, o nosso museu está sendo... E foi eu chorava, assim, chorava, porque... Como é que eu vou dizer? Foi muito bonito a criação desse museu. Quer dizer, museu sempre é uma coisa material, né? Você pega as coisas né? É tão bonito esse conceito de museu,
coisas que precisam ser vistas por todas, né? Então, como se, sei lá, essa caneca aqui fosse algo extraordinário e ela tiver, então você bota ela num lugar para que todos possam usufruir daquele objeto. E como pensar um museu que seja um museu da palavra? O que significa isso? Museu da língua portuguesa. E eu lembro que na época a gente teve uma imensa discussão, porque no princípio não chamaria museu. E eu fui uma das pessoas que brigava muito, falava, tem que chamar museu, porque isso é que vai dar esse museu, essa questão vai me embananar um pouco. E daí acabou essa ideia indo à frente, acabou chamando museu. E conhecendo um pouco toda a ideia do museu, ficou assim... eu fiquei com necessidade, o que eu propus ali é que tivesse um lugar do museu que pudesse lidar com a linguagem, quer dizer, o que aquelas consoantes e aquelas vogais organizadas do seu jeito podem fazer, quer dizer, é um mundo infinito. De novo, a gente está falando de código e de linguagem infinita, são pequenas coisas, são um pequeno instrumento, quer dizer, algumas poucas ferramentas, que são as vogais e as consoantes, que misturadas viram o infinito. Então, eu fiquei achando que tinha que ter um lugar da linguagem, e não só um espaço do museu onde você entendesse a formação da palavra, o que veio do africano, o que veio do latim, o que veio, mas precisava um lugar que falasse da linguagem. E daí eu propus, obviamente, Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, que, na realidade, eu nunca tinha lido, a não ser fragmentos no colégio. Mas, obviamente, eu sabia que ali tinha uma invenção de linguagem extraordinária e que tinha uma coisa muito bonita, que era um estudo de uma tradição oral brasileira junto com a invenção das palavras. Então, que casava os tempos, e isso era extraordinário. E quando eu me vi e li o livro, e eu lembro conversando com Antônio Cândido, eu vi a cilada que eu estava metida, que eu falei, como é que eu vou expor isso? Porque o sertão está dentro da gente, o sertão está em toda parte. Se qualquer imagem que eu pudesse do sertão era uma imagem completamente empobrecida, aquilo não é o sertão, então não cabia imagens. Como é que eu ia lidar? E daí eu acabei criando uma exposição que era só com palavras, quer dizer, o livro inteiro estava ali para quem quisesse acessar, existia toda uma trajetória que você, como o espaço era pequeno, para que eu pudesse multiplicar aquele espaço, eu criava um tipo de trajetória assim, você seguindo a linha verde, você encontra o Diadorim, você seguindo a linha vermelha, o diálogo dele com o diabo, a outra você... Então, é como se a pessoa percorresse aquele espaço, eram 7 caminhos, então era uma multiplicação do próprio espaço. Então, quando eu fui montar o Grande Sertão Veredas, quer dizer, fazia muito tempo que eu não fazia teatro, eu achei que, para eu voltar a fazer teatro, tinha que ser aquilo, um problemão daqueles de 20 graus. E daí me veio de novo o desafio de fazer o Grande Sertão. E como é que eu ia lidar no teatro, que é um lugar da imagem, como é que eu ia lidar com uma coisa que não pode ter imagem? Porque se você tiver uma imagem, você empobrece. Então, foi todo um trabalho gigante e que acabou sendo uma coisa que eu acho assim, que ali tinha um sertão que era mais evocado do que mostrado, entendeu? Era um Riobaldo que era mais chamado, evocado do que... Então, a gente trabalhou um pouco nessa direção. Agora, é aquilo, quer dizer, mesmo que o teatro a gente não conseguisse nem finalizar, e nem fazer, e nem estrear, o fato de poder estar junto com Guimarães Rosa 10, 12, 15, 20 horas por dia é uma coisa extraordinária, quer dizer, é uma coisa que eu tinha certeza que faria muito bem a todos nós. Então, é um tipo de experiência que vale a pena você perseguir e você estar. Então, é um pouco nesse sentido. Mas vamos falar um pouco de cinema agora? O teu primeiro filme é baseado numa obra do alemão Thomas Mann, que é filmado no sertão. Mistura inusitada essa, né, Bia? Como é que surgiu essa ideia? Olha, isso é tão bonito, porque é inusitado, mas você sabe que tem uma história linda, que a mãe do Thomas Mann é uma brasileira. E ela... não vou contar a história, não tem nada a ver com o que você me perguntou, mas é questão tão bonito.
e ela foi tirada do Brasil, não sei, acho que com 10, 11 anos, e ela foi de novo para a Alemanha, e ela sempre, nunca mais se adaptou. E dizem que no leito de morte dela, ela só falava português. Eu acho isso tão bonito, tão lindo. Só para dizer que talvez não seja tão inusitado, quer dizer, de alguma forma é bonito pensar que o Thomas Mann tem um pé assim nesse nosso mundo tão extraordinário que é o Brasil e com tantas potências. A sensação que eu tinha é que a vanguarda ela tinha saído das artes e estava na vida, quer dizer, os atos vanguardistas estavam sendo feitos pelos indivíduos nas ruas, pelos gestos que a gente já não observava mais. Então, eu fiquei com vontade de fazer um documentário, ir para a vida, observar o homem, como é que aquilo acontece. E o Haroldo de Campos tinha me dado esse livro, O Eleito, do Thomas Mann. E O Eleito é uma história muito deslumbrante, porque é um grande pecador, ele tem um incesto com a própria irmã, depois ele tem uma filha com a própria mãe, então é o maior dos pecadores e ele se transforma no Papa. Então é um livro muito potente do ponto de vista do homem e de sua transformação. E daí, como lidava Papa, religiosidade, incesto, eu falei, eu quero ver como é que é isso no interior do Brasil. E inacreditavelmente virou um filme, um longa-metragem. Foi o primeiro filme digital brasileiro. Quem olhou para esse trabalho e falou isso é um filme, foi um crítico de cinema que eu amo loucamente, infelizmente faleceu, que é o José Carlos Avelar. E a gente acabou assim com esse filme que era para ser um documento, um vídeo de 15 minutos, indo para o Festival de Berlim, para Nova York, para tudo quanto é canto. Até hoje é um filme muito estudado, assim, porque tem muito essa fricção entre esse mundo alemão, entre a linguagem do Thomas Mann e o interior do Brasil. E você também dirigiu vários shows musicais, né? Várias cantoras, e dentre elas uma em especial que é a Bethânia, né? Que liga tão forte é essa que você tem com ela? Isso é uma amizade muito profunda, assim, e uma amizade que também vem assim, primeiro, a gente tem uma pessoa em comum, que é a Violeta Reis, que foi uma mulher muito importante, tanto na minha vida como na vida da Bethânia. Violeta que me levou a conhecer a Bethânia, digamos assim, mais pessoalmente, assim. E eu acho que o que me une à Bethânia, na realidade, é a nossa relação com o trabalho. Quer dizer, ela é uma pessoa obstinada, eu sou uma pessoa obstinada, gostamos de trabalhar. Quer dizer, a Bethânia é uma pessoa que estreia um show, no dia seguinte ela já está pensando como é que ela vai fazer, que música que ela bota, ela muda o roteiro, ela vai lá, que é uma coisa que eu faço no meu trabalho direto. Quer dizer, todos os meus espetáculos, eu vou a todos os espetáculos, ensaio todos os dias, porque eu acho que o bacana de um evento ao vivo é que o dia seguinte você pode refazer. Quer dizer, se você escreve um livro, faz um filme, ele está lá e aquilo é imexível. No ao vivo, você tem essa possibilidade de ir andando. Então, eu acho que o que nos une agora, além, quer dizer, o que nos tornou amigas, cúmplices e companheiras de trabalho é, no fundo, isso. A gente ama trabalhar. Bia, você falou Bia, você falou um pouco do projeto e do processo de trabalho do Grande Sertão Veredas. Nós temos um depoimento de alguém que participou dessa montagem. Olá, TV Cultura. É um prazer vir aqui falar sobre a Bia Lessa, uma das pessoas que eu mais admiro e um dos maiores encontros profissionais da minha vida. A Bia é uma dessas pessoas obstinadas, gigantes, que enxergam além de tudo que todo mundo está vendo, que enxerga além das pessoas, além das palavras, além das situações, sempre totalmente conectada com o presente, como um mestre zen, conectada com as pessoas. É uma pessoa realmente incrível, fortíssima, mágica, e que tem um trabalho obstinado, que é como eu gosto de trabalhar. Então a gente se deu muito bem num projeto impossível, que é como eu gosto de trabalhar, que é a transcrição de Grande Sertão Veredas. Então nós nos demos muito bem, tivemos um grande encontro. Eu te admiro demais, Bia. Eu quero estar sempre ao seu lado e ao lado das suas utopias, dos seus sonhos. E muito feliz de um país que tem uma artista, uma criadora
como essa. Muito, muito bom te conhecer, Bia. Todos têm que conhecer você e o seu trabalho. Você viu a barba do Caio? É para o próximo personagem. Eu não tinha visto ele assim ainda. O Caio é isso, acho que é um dos grandes encontros, assim, como eu tive algumas vezes na vida, quer dizer, ele é isso que eu admiro tanto, assim, o Caio não economiza, sabe? Quando ele entra em cena, ele não economiza, não tem nhenhenhê, ele vai e faz, é uma coisa muito bonita, muito, muito poderosa. Então, é dessas pessoas, assim, que Mário de Andrade não veio ao mundo para ser pedra, uma pessoa que veio ao mundo para labuta, não veio ao mundo para... O Caio é desses. Ele tem toda a minha admiração também. E você participou como atriz da histórica montagem de Macunaíma, né? E agora, recentemente, fez uma montagem aí com uma concepção cênica completamente diferente. Como é que você pensou essa releitura de Macunaíma? Que não é fácil, né? Nem fala. Para mim foi assim, quando eu fui chamada, a primeira coisa foi dizer não. Porque eu estava ainda, como é que eu vou dizer, com uma imagem, como é que eu ia falar daqueles assuntos hoje em dia, tratar o índio, tratar o negro, tratar essa ideia do Brasil. E eu encontrei com a Verônica Stiger, que é quem acabou fazendo a adaptação, e a Verônica falou uma coisa extraordinária. Ela falou, ai que preguiça do Macunaíma hoje em dia, que lá na época do Antunes era um ai que preguiça, o elogio à preguiça, que é uma coisa que já sabemos que é fundamental, quer dizer, a preguiça é algo criativo e fundamental para o ser humano, então, mas que é um conceito, digamos assim, que já domina. E ela falou, ai que preguiça do mundo tal qual está agora. E quando ela falou essa frase, o Macunaíma se abriu para mim, porque o meu Macunaíma não é um Macunaíma solar, verde e amarelo, Brasil potente, o folclore do Brasil, as artes populares. Para mim é um Brasil soturno, destruidor, um Brasil sangrento, um Brasil com questões gravíssimas. Então, e ao mesmo tempo, a belezura do Mário de Andrade, que eu acho que para mim faz um sentido imenso, que ele tem aquilo, né? É uma rapsódia, uma obra feita de muitos pequenos textos, como se fosse uma imensa caixa de retalhos. Toda premiada pela música, né? Pela música, pelo alemão, que foi quem descobriu o mito do Macunaíma. Eu lembro que uma das coisas, parece que quando ele escreveu o Macunaíma e tal, as pessoas falavam, mas isso é um plágio. E ele falava, realmente, a ideia é que é uma obra feita de muitos fragmentos. Bia, você foi a primeira mulher a receber o prêmio APCA de melhor diretora em 60 anos de existência da Associação Paulista de Críticos de Arte. Você acha que, no seu modo de ver, existe uma sensibilidade masculina que é diferente de uma sensibilidade feminina na direção teatral? É engraçado, assim, sabe que eu não sabia desse dado? Eu fiquei sabendo disso outro dia. Eu acho que, como é que eu vou dizer? Eu preferia dizer que a diferença vem dos indivíduos. Não há uma mulher igual a outra, não há um homem igual ao outro. Agora, eu acho assim, quer dizer, dentro desse universo onde os homens ocupavam os espaços de liderança e, de repente, as mulheres começaram a ocupar os espaços de liderança também, e sempre me perguntam assim, mas Bia, você teve dificuldade para se colocar nesse espaço? E eu nunca senti isso, porque eu acho que eu não tive nem tempo para isso. A minha vida sempre foi tão difícil, eu tive que... difícil economicamente, nunca fui de uma família rica, então era tudo tão que eu não tive nem tempo de pensar se era homem ou mulher, eu tinha que chegar lá e fazer. Mas hoje em dia eu percebo que talvez em algum canto eu tenha, em alguns momentos, me tornado muito masculina para ocupar esse espaço. Então eu me vejo, sei lá, quando eu fiz o Pavilhão do Brasil em Hannover, lá na Expo 2000, e que eu comandava, sei lá, vamos pensar, 500 pessoas, ou quando eu fiz aqui o Pavilhão Humanidade 2012, na
Eco 2012, aqui no Forte de Copacabana, que era uma construção, um imenso prédio, com sei lá quantas mil pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que em algum momento eu fui me tornando um certo tom masculino, de impor, de falar, de endurecer, uma coisa mais angulosa. Então, que inconscientemente penso eu assim, subjetivamente, que para eu ocupar esses espaços de coordenação de imensas equipes, eu ocupei, não sei nem se por necessidade, mas inconscientemente, uma forma, às vezes, um pouco masculina. Bia, infelizmente, nosso papo está chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui no Persona com a gente. Foi uma delícia. Um prazer receber você aqui. Bia, eu quero deixar um recado para as pessoas. A Bia está louca para fazer navio fantasma e ser carnavalesca de uma escola de samba. Vamos ficar ligados aí. Obrigado, Bia. Queridos, beijo gigante, viu? Até a próxima. E obrigada a todos que estiveram conosco. E até o próximo Persona. Obrigada, Bia. Arrasou! Foi bom? Foi ótimo. Muito bom. Espero que tenha sido do seu agrado também. Pra mim foi uma delícia. Que bom. Vamos tirar uma fotografia. Vamos fazer uma foto. Já tá bom. Faz uma cara bonita, Bia.